Olá, estamos aí de volta para mais uma etapa da indicação de leitura, daquela nossa playlist aí bonitinha. E hoje eu trago esse livrinho que está aí, que vocês estão vendo a imagem aí, que é A Ilha do Conhecimento. O autor é o Marcelo Gleiser. Tá? Marcelo Gleiser é um físico brasileiro que atua fora do país. E esse livro nos fala sobre os limites da ciência e a busca por sentido. Há algum tempo atrás, nós falamos sobre o livro do Frank J. Capra, O Tao da Física, onde o autor procurava fazer um paralelo entre os conhecimentos da ciência e dos místicos, esses místicos que vivem da meditação, né, do pensamento abstrato. Esse exemplar do Marcelo Gleiser, ele foca mais ou menos o mesmo assunto. Conforme o subtítulo diz, os limites da ciência e a busca por sentido. Ele fala dentro do livro sobre crenças e religiões e a ciência. Fala sobre a alegoria de Platão, que vamos comentar daqui a pouco. O pensamento humano e a física quântica, né? O que o pensamento humano tem a ver com as coisas da física quântica, né? São coisas que ele comenta dentro desse livro aí, e é um assunto bastante interessante, bastante envolvente. Existe resposta para todas as perguntas? O que realmente sabemos sobre o mundo? Existe mesmo uma verdade absoluta? As respostas para essas perguntas, ele comenta dentro do volume, nas páginas desse volume. E a opinião de uma pessoa tão experiente, que há muitos anos vem atuando nessa área, dando aula, inclusive, em universidades do exterior, é algo que não pode ser dispensada para aqueles que têm curiosidade a esse respeito, né? A opinião de cada um desses estudiosos é sempre muito interessante. É sempre ótima para que você possa formar a sua própria opinião. Então, esse volume é extremamente indicado e por isso nós vamos comentar um pouquinho sobre ele aqui. O ponto central do que é escrito nessas páginas é uma imaginação, é um pensamento imaginativo que você deve levar em conta. Considere, portanto, que a totalidade do conhecimento acumulado pelo ser humano até hoje, até a data de hoje, vem a formar uma ilha, vem a dar origem a uma ilha. Uma ilha todo mundo conhece. É um pedacinho de terra e tem água por todos os lados, né? Essa ilha o autor chama de a Ilha do Conhecimento. E ele se refere principalmente ao conhecimento científico, tecnológico e algumas artes que o ser humano vem criando durante a sua história de existência aí, né? Bom, essa ilha, como qualquer outra, é cercada por um oceano imenso, né? E pode-se até imaginar que ele seja infinito em alguns momentos e em outros não, né? Basta imaginarmos o seguinte: a ilha do conhecimento, ela vai crescer a cada vez que o ser humano tiver um novo conhecimento sobre o seu domínio. Cada vez que uma nova descoberta for concretizada, a ilha cresce um pouquinho. Então, os limites entre o conhecimento adquirido e a ignorância do ser humano é limitada pelo perímetro do litoral dessa ilha, né? Que é o que separa o conhecimento do desconhecimento. Então, toda vez que a gente adquire um conhecimento novo, essa ilha cresce um pouquinho. E a gente tem a sensação de que estamos chegando perto do fim, né? Mas, na verdade, nós estamos ampliando o nosso desconhecimento, pois a fronteira entre o conhecimento e o que é desconhecido cresce junto com a nossa descoberta. Então, cada vez que descobrimos alguma coisa, a ilha cresce, o nosso desconhecimento cresce. Porém, essa descoberta nos dá a oportunidade de imaginar novas perguntas, que lá na frente vão ter as suas respostas. Então, o que acontece? Se imaginarmos esse oceano infinito, nós jamais chegaremos ao limite final. Jamais chegaremos ao conhecimento pleno de tudo que existe sobre o nosso mundo, sobre o nosso universo, por mais que estudemos, né? Se mentalizarmos que a ilha tem um limite que está lá, que o oceano tem um limite muito longe, mas não é infinito, também podemos imaginar que levaremos muito tempo para chegar até lá. Então, todas essas coisas, esse é o tema central do livro, né? A Ilha do Conhecimento. Todas essas coisas são discutidas nessas páginas de maneira muito boa, de maneira muito compreensível, bastante clara.
E eu acho que a maioria das pessoas que pegarem esse volume para dar uma lida, para dar uma estudada, vão acabar compreendendo o que o autor quer, o que ele quer dizer, o que ele quer passar, né? Uma outra coisa que ele fala no livro que também é muito interessante é sobre a alegoria de Platão. O que seria a alegoria de Platão? Você imagine que você pega um grupo de pessoas e tranca dentro de uma caverna, acorrenta elas, prende elas em correntes e mantém elas trancadas lá dentro em uma mesma posição, desde que nasceram. Nasceram naquela posição, foram amarrados, foram trancados e ficaram ali naquela mesma posição. E você obriga essas pessoas a ficar olhando para a parede que está na frente delas, certo? E nessa parede são projetadas imagens, né, que são produzidas por outras pessoas que dirigem o experimento, né? E essas imagens são projetadas ali na parede, através de sombras, né, vamos dizer assim, através de sombras. As imagens são projetadas e a única coisa que essas pessoas conseguem ver são essas imagens. Então, podemos concluir que a única coisa que elas vão conhecer do mundo durante toda a sua existência seriam aquelas imagens que são projetadas. Se você não abrir o mundo para a pessoa, ela não vai conhecer o que está do lado de fora. Ela vai passar a vida inteira conhecendo somente aquilo que foi mostrado, que foi projetado para ela. Isso parece uma coisa, uma mentalização meio absurda, mas se vocês prestarem atenção no mundo em que vivemos hoje, isso é uma coisa repetitiva, né? Em muitos casos isso acontece, basta você olhar lá para aquelas regiões onde tem aqueles grupos terroristas, né? Onde as crianças são capturadas no momento em que nascem, são levadas para aquelas escolas e a única coisa que elas conseguem ver a respeito do mundo é o que aquela escola ensina. Então, elas ficam limitadas àqueles conhecimentos. Então, essa alegoria de Platão é algo que foi estudado há muitos anos, né? Foi mentalizado num passado bem distante, mas é muito atual. Okay? Então, esse livro ele fala bastante sobre essas coisas aí, sobre esses pensamentos, né? E fala muito também sobre os instrumentos que surgiram para mudar a nossa visão do mundo, né? Os telescópios, né, lá no passado, com Galileu, com Tycho Brahe, e os grandes estudiosos do passado que nos deixaram como herança a motivação para conseguir descobrir tudo que nós sabemos hoje. Então é um volume bastante legal de ser lido, muito interessante. As pessoas que têm curiosidade, eu garanto que vão pegar esse livro e vão ler do começo ao fim. E claro, a cada vez que você lê um capítulo, você vai ter novas perguntas. A sua ilha vai crescer, você vai achar que está chegando ao final, mas na verdade você teve condições de fazer novas perguntas que vão precisar ser respondidas. E a cada vez que você responder uma delas, a tua ilha vai crescer um pouquinho mais. E o que você não conhece vai crescer junto. Novas perguntas virão. Aí se o oceano foi imaginado como um infinito, esse círculo não vai acabar nunca, né? Esse círculo vicioso vai continuar eternamente. Então, mais uma indicação muito boa, na minha opinião, claro, né? E para que vocês tenham a mesma opinião ou uma opinião divergente, vocês vão ter que pegar o volume e ler, né? E dar uma olhada no que tem aí dentro. Bom, por enquanto é isso que eu tenho para dizer para vocês. Se gostaram, cliquem lá no gostei, né? Dá o polegar em pé para a gente lá. E compartilhem, assinem o canal, porque isso ajuda bastante a gente continuar esse trabalho aí. Já em breve vou dar continuidade àqueles vídeos sobre o Display in Action, né? Dar mais um passo à frente. Talvez não seja tão rápido, porque eu preciso montar o hardware para demonstrar para vocês. O que eu ainda não consegui fazer, ainda não consegui tempo para isso. Mas assim que eu tiver montado, eu vou dar o prosseguimento àquela demonstração do Display in Action com o Arduino. E é uma coisa muito legal, bem simples e todo mundo pode fazer. Ok? Então, um abraço para todo mundo e muito obrigado pela assistência.